Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Imamura Podcast, programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa super especial para a gente falar sobre produção de conteúdo. Quer descobrir como produzir conteúdo para SEO, grande quantidade e com qualidade? Então fica aí nesse episódio que você vai descobrir como fazer isso. Só que antes de eu revelar quem que é a minha convidada, eu vou falar de quem está patrocinando esse episódio, que é a Niara. A Niara é a ferramenta líder em automação e produção de conteúdo para nós, o público de SEO. Então, se você estava procurando aí uma ferramenta para automatizar alguns processos, te ajudar na produção de conteúdo, eu te convido a escanear esse QR Code que está aqui na tela, ou então descer um pouquinho aqui e clicar no link que está na descrição do vídeo, para você testar a Niara por 7 dias grátis. Eu uso lá na minha agência a Niara e a minha equipe está muito mais produtiva graças a pequenas automações e processos que ela agiliza no dia a dia. Vou trazer aqui alguns exemplos. Imagina você ter que fazer uma pauta e analisar 10 concorrentes. A Niara vai automatizar esse processo de trazer tudo de mão beijada. Você vai fazer a descrição dos produtos ali para um e-commerce que veio pelado, não tem nenhuma descrição boa. A Niara consegue fazer as descrições do produto em massa, além de pesquisa de palavra-chave, topic cluster e muito mais. Então, vai lá, conhece a Niara, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? E, Cadu, Lisane, obrigado aí por patrocinar mais esse episódio do Imamura Podcast. Agora vamos lá conhecer a nossa convidada, ó. Ela é formada em letras e pós-graduada em revisão de textos. Ela entrou no marketing de conteúdo por meio da revisão e atua há 2 anos como líder de conteúdo na consultoria digital. Seja bem-vinda, Ana Carolina Fernandes. Obrigada, Daniel. Um prazer bater esse papo com você. Muito obrigada pelo convite. Bora lá. Show de bola. Então vamos começar pela pergunta que todo mundo vai fazer, que eu tenho certeza, que é: como que a gente produz mais de 300 conteúdos de alta qualidade todo mês? Com muita gestão e muita organização, né? Gestão da parte dos líderes, organização minha por parte do time e contar com uma equipe incrível, né? Porque eles que executam, então ter uma equipe que você pode confiar e que está bem preparada é essencial. Sim. E quando a gente, né, fala do processo como um todo, quais são os principais pontos ali que a gente precisa ficar atento? Porque, para quem não sabe, né, a agência é corrida. E como que o que a gente mais presta atenção para que a correria do dia a dia não atrapalhe a qualidade do conteúdo? Eu acho que o treinamento, primeiro para os redatores, né, para eles conseguirem fazer um bom trabalho com ritmo agitado, né, principalmente de agência, mas a gente sabe que até quem trabalha com produção de conteúdo freela, né, que é independente, ele também tem uma demanda alta. Então, é um tipo de trabalho com uma carga alta e treinar, né, principalmente em agência, é o melhor caminho. A gente consegue fazer com que eles estejam preparados para executar aquele trabalho, ter técnica e também responsabilidade. Né? Como você já mencionou aí, são muitos conteúdos e a gente precisa de cada um fazendo a sua parte bem feita para que tudo dê certo. E quando a gente, né, tá falando de um conteúdo de qualidade, a qualidade não passa só pelos critérios de SEO. Tem toda a questão de tom de voz da marca, coisas que a marca quer exaltar, coisas que a marca não gosta de abordar. Como que a gente faz para controlar isso no dia a dia e não ter atrito com o cliente? Quando na CD, né, especificamente, mas acho que é um processo legal para outras agências ou até para outros produtores de conteúdo, quando um cliente entra na CD, a primeira coisa que a gente faz é entender o cliente. A gente tem que entender o cliente, o serviço, né? O serviço é um produto. E então eu volto os redatores para esse momento. Vamos entender, vamos estudar, vamos nos preocupar com o geral, né? Como todo o time de marketing vai estar voltado, os redatores também precisam entender, porque eles vão falar do produto, eles vão dar voz, né, para a marca. E, como eu sempre falo, o conteúdo é a parte que o cliente consegue ver realmente. Ele lê, ele palpita. Então, é a parte que a gente tem que agradar. Claro que no SEO, por exemplo, o técnico é muito importante. Mas muitos clientes vão olhar uma análise de SEO e vão... Ah, tá bom, pode fazer. É isso. Porque eles não entendem tudo que tá ali. Muita coisa é código, né? Tá por trás. Agora, o conteúdo não. É a parte que tá bem visível. Então, quando os redatores dominam o produto, dominam a marca, dominam o tom de voz, como você comentou, é o ponto de partida. E aí, depois disso, né, eles vão
A gente faz os primeiros conteúdos, a primeira leva. Muito difícil alinhar na primeira, é normal, a gente precisa de um tempo. Então, voltam os feedbacks, voltam esses textos, a gente estuda, né? Eu acompanho ali com os redatores esses feedbacks para entender o que o cliente quer e porque a gente tem diferentes clientes. Alguns vão querer um artigo científico, outros vão estar muito preocupados com SEO técnico. Então, por que você não usou a palavra-chave aqui? Por que você não colocou um negrito ali? Por que você colocou esse link e não outro? E outros estão preocupados, às vezes, em falar do produto deles. Não, eu quero que vocês falem mais do meu produto. Então, a gente vai entendendo cada cliente e faz um conteúdo mais alinhado com o que ele quer, com o que ele espera, né? Com as expectativas. Porque a fórmula existe, né? A gente tem um padrão, mas cada cliente tem seu desejo ali. Eles contratam a gente por um motivo e a gente tem que agradar. E aí, né, que você falou até, vamos dizer, a forma ou o padrão ali que a gente adota pelas questões que a gente já testou, sabe o que dá certo, etc. Pegando os aspectos de SEO, o que você enxerga ali que a gente mais aplica, mais presta atenção durante o processo? Que aí, né, não é a equipe de SEO que está, vamos dizer, ajustando o conteúdo, já é a equipe de redação que já está criando algo, aplicando técnicas de SEO. Quais seriam essas técnicas? Na CD, a gente prioriza muito a qualidade do conteúdo no geral. Então, o SEO, claro, é a nossa base, é a estratégia, mas a gente dá liberdade para os redatores opinarem, tanto com a parte técnica, né, quanto com o desenvolvimento do conteúdo. Então, claro que a palavra-chave vai ser o ponto principal, né, e como ela que vai nortear ali o conteúdo, eu sempre oriento a ter uma análise crítica também com ela. Porque, às vezes, o redator pode receber um tema e uma palavra-chave que não faz sentido, né? O tema com a palavra-chave. Isso vai gerar um conteúdo muito engessado, né? Muito técnico, porém não agradável ao leitor. Então, dentro dos aspectos técnicos, a gente atende a todos, claro. A gente recebe um planejamento com todos esses pontos. Mas eu gosto sempre de pedir atenção nessa relação da palavra-chave com o tema. Tanto para que a gente siga a orientação do SEO técnico, quanto a gente possa produzir um conteúdo legal, que o leitor vai gostar de ler, né? E vai voltar ali para o nosso blog, ou vai criar o relacionamento com a nossa marca. Então, dentro dos aspectos, todos são seguidos, mas esse é o que eu gosto que eles deem bastante atenção e opinem também, né? Nessa daí a gente dá liberdade para os redutores em relação a isso, que é muito importante, né? Até porque eles, com o passar do tempo, eles vão se tornando especialistas naquele cliente, né? Que a gente não fica trocando o redator toda hora. Aquele cliente vai com aquele redator pelo máximo de tempo possível, porque o redator vai cada vez mais compreendendo, ele vai saber, isso não faz sentido para esse cliente, isso faz mais sentido, muda isso aqui, outro ali. Isso é bem, bem legal. E pegando esses aspectos técnicos, e quando chega um cliente que fala, Ana, eu quero uma densidade de palavras tal. E aí? Você exige que a equipe use alguma densidade? Tem alguma regra para isso? Né, voltando aos aspectos técnicos, tem algumas coisas, né, igual você falou, a gente já sabe um padrão ali que dá certo e que atende, né, aos requisitos técnicos dos motores de busca ali do Google. Então, a gente orienta, né, vamos colocar a palavra-chave no título, vamos colocar ali algumas vezes no conteúdo, mas é uma recomendação, não é uma obrigação. E aí, quando chega, né, o cliente que gosta disso, a gente conversa, a gente tenta mostrar o trabalho, né? Provar que dá certo, que a gente sabe que vai dar certo, porque a gente não trabalha. Hoje a gente não trabalha com essa margem, né? A gente não coloca uma margem, 2%, 3%. Tem que ter, se você pesquisar no Google, inclusive, você vai encontrar fórmulas, né? Tem que ter no título, tem que ter a palavra-chave na introdução, aí ali, às vezes, um CTA antes de começar o texto, depois em tantos H2. Não, a gente recomenda, eles sabem o que tem que fazer, mas não é uma fórmula. E aí, quando o cliente pede, a gente tenta explicar, mostra, às vezes, exemplos de textos, até mostrar como, dependendo da palavra, vai ficar ruim, né? A pessoa que começar a ler aquele texto vai saber, nossa, esse texto aqui ele foi feito só para falar essa palavra aqui, né? Só para trazer essa palavra. E não é isso que a gente quer. A gente quer que, claro, atenda ao Google, que o Google posicione ali o nosso conteúdo, mas a gente quer que o cliente goste e crie a relação, como eu já comentei, com a marca. Sim, é que, né, há muitos anos, né, você fala conteúdo de qualidade, e a qualidade passa pela naturalidade do conteúdo, né? Essencial. Porque eu sou lá dos primórdios da SEO. Se você fizesse um texto todo engessado, repetitivo, que eu sei que não tem qualidade pensando na leitura, na experiência do usuário, posicionava. Só que esse tipo de texto, cada vez mais,
perdeu espaço para um conteúdo que visa o quê? Sim, tem que citar a palavra-chave, mas ele é completo, aborda os tópicos que são necessários para que a gente possa trazer a informação da melhor forma possível. Então, tem bastante ali coisa que mudou nos últimos 10, 15 anos ali. Hoje a gente fala muito de naturalidade e de responder às dúvidas do cliente, né? O cliente chega naquele texto por algum motivo. Sim. Né? Se é um texto de blog, principalmente, é porque ele pesquisou ali alguma dúvida ou alguma coisa que ele quer entender melhor, né? E se ele chega num conteúdo ruim, ele não vai continuar, né? Não vai ser só a palavra que vai fazer ele ficar ali. Vai ser o conteúdo, né? O conteúdo do que está ali no texto. Então, eu estou respondendo ao que o meu cliente está precisando, né? Acho que é o ponto principal. Sim, e também tem aquela questão, né, de tamanho do texto, não precisa ter um tamanho padrão. Não. A gente conversa, né? O texto tem que ter o tamanho que ele precisa ter. Se ele tem que ser um texto de 1000, é de 1000 porque precisa ter 1000. Não é porque 1000 posiciona melhor ou pior. Precisa ter 2000, porque é um assunto mais complexo, mais longo. Vai ter 2000. Mas não tem uma regra também assim, tem que ter tanto porque o Google criou a fórmula, não tem essa fórmula. Exatamente. Igual você falou, né? Como eu comentei no começo, depende do que o cliente quer também, né? Às vezes são textos que ali 600 palavras, 700, tá ótimo, ele tá um texto bom. E também a gente trabalha o mesmo texto várias vezes, né? Num trabalho longo de SEO, a gente sabe que aquele texto vai voltar a algum momento, que a gente vai melhorar. Então, o primeiro texto, talvez ele não precisa ter 2.000 palavras. Se eu fizer um texto de 2.000 palavras de cara, depois ele vai ficar com 3, com 4, com 5, e, né, dependendo da estratégia ali do projeto, não é agradável. Então, depende muito do que a gente está realmente planejando para aquele cliente. Sim. E, Ana, aqui na sua apresentação, né, a gente revelou que você é formada em letras, pós-graduada em revisão. E como é que foi para você sair, vamos dizer, desse ambiente mais acadêmico e, de repente, cair nesse universo marketing, SEO? Qual que foi o impacto aí? O que você sentiu no começo? Primeiro, eu tive que me desprender da escrita acadêmica, né? Entender que a escrita no marketing é outra coisa. Mas eu acho que a formação em letras me ajudou, assim, demais. Inclusive, hoje na CD, quando a gente faz processo seletivo ali para a equipe de conteúdo, cada vez mais a gente está encontrando profissionais de letras. Eu acho que eles estão descobrindo... Eu lembro que não era tão comum, não. Quando eu entrei na CD, por exemplo, acho que eu era a única. E com o tempo, esses profissionais estão descobrindo, né, o marketing, estão vendo que as habilidades deles são essenciais para a gente, né? Quando chega um redator que é formado em letras, ele já resolveu ali 50% do meu problema. Ele escreve bem, ele tem criatividade, ele tem repertório, né, o que é bem importante também. Então, a formação em letras ajuda bastante. E dá criatividade também, né? É um ponto que muitas pessoas que fazem letras são escritores, né? Tem esse ponto. A galera, às vezes, faz letras porque quer ser escritor. Às vezes não dá certo, fica um pouco frustrado. E eu vejo que o marketing de conteúdo é uma oportunidade, né? Para esses profissionais. É um ótimo caminho. Legal. Colocar a habilidade deles em prática ali para jogo. Sim, sim. E, né, pegando esse processo, você começou na CD como revisora, né? Para revisar os nossos conteúdos. E eu vejo que a gente teve uma baita de uma evolução desde aquela, vamos dizer, desse primeiro momento quando você entrou só para fazer a revisão, porque a gente não tinha, acho que, tanto critério quanto a gente tem hoje para a seleção dos redatores, precisava ter esse olhar clínico bem apurado ali, que, galera, revelando bastidores ali, uma das coisas que me fez contratar a Ana no primeiro momento foi que eu perdi um grande contrato, porque um texto foi com um erro de português. Quando eu perdi uma grande marca por conta de um texto que tinha um erro de português, eu entendi o quanto custou esse meu erro. Então, de lá pra cá, nunca mais negligenciei esse ponto. Então, desde então, sempre tem a nossa equipe de conteúdo, que tem a redação, a parte de revisão, para garantir o quê? A qualidade do conteúdo. Então, a gente saiu de um conteúdo que, vamos abrir os bastidores, não estava tão legal assim, para hoje ter um conteúdo de extrema qualidade. E a gente começou então com você ali revisando, e agora a gente tem essa seleção mais criteriosa. Mas, por exemplo, vamos falar um pouquinho de processos ali? O quão é importante ter uma pessoa para escrever e, por exemplo, outra para revisar? Essencial, né? Pelo momento de eu voltar ao texto,
né? Quando a gente escreve, acho que todo mundo que já teve alguma prática de escrita, até TCC, né, coisa de faculdade, quando você escreve, você acha que você tá muito bem, né? Você tá com a ideia na cabeça. Então tá fazendo todo sentido ali pra você. E aí, se você deixa, a gente costuma falar, deixar o texto descansar, né? Você dá aquele tempo ali pro texto e volta. Você que escreveu já vai falar, opa, isso aqui não tá fazendo sentido. Acho que essa ideia aqui tava muito clara na minha cabeça, mas no texto não tá, e etc. Isso você. Imagina outra pessoa pegando o seu texto e lendo, né? Então, a revisão, ela veio muito por esse caminho. Igual você falou, o erro de português é fundamental. Hoje a gente, né, preza muito isso em todos os nossos redatores. Tem que escrever bem, é o ponto número 1. Não tem essa, mas é uma vírgula. Não, gente, o cliente vai cobrar. Então, a gente precisa... no blog, talvez ainda fique um pouquinho mais disfarçado, mas imagina você colocar, né, numa imagem, num logo, num post de social media, um erro muito grotesco, fica feio, né? Perde a credibilidade. Então, a revisão no SEO, né? Até pensando nos processos da CD, tem esse olhar de qualidade e também tem a revisão técnica, né? A revisora na CD tem a função de olhar também se os aspectos técnicos do SEO foram atendidos. Então, já aconteceu de eu pegar um texto e não ter a palavra-chave, às vezes. Não sei, às vezes o redator se confundiu. Ele ficou tão focado ali no tema que achou que a palavra-chave era outra. Acontece, e aí não usa direito, esqueceu de botar um link. Ou então, confunde ali o objetivo do texto, faz um CTA que não tem muito a ver. Então, o revisor também atua nessa parte técnica do SEO e é um outro olhar para o texto, né? Sim. Até todos esses aspectos que você falou, eles vêm numa pauta, né? Que a gente já estruturou a pauta para facilitar a vida do redator, para ele entender o que um analista de SEO espera com aquele conteúdo, né? Então, isso. tem referências, palavra-chave, tamanho do texto, o objetivo ali, o call to action, já vem bem mastigadinho. A gente falou aqui no começo que a gente produz mais de 300 conteúdos todo mês. E como que a gente faz para organizar isso no time e manter a produtividade alta, ter todo esse processo para garantir qualidade? Como que é o dia a dia ali? Primeiro, a gente tem uma equipe de operações na CD que parece bobo, mas eu sei que muitas agências não têm esse time. E eu, como líder, preciso deles demais, né? São as pessoas que me ajudam ali a entender como que vai funcionar a organização do mês, como cada redator vai ter suas tarefas organizadas. Então, primeiro, tem que ter gestão. Não é ir pegando o texto e colocando, vamos fazer uma planilha aqui, a gente vai alimentando essa planilha. Não, existe um planejamento absurdo dentro da CD em relação aos conteúdos. É muita coisa, como você disse. Fora as coisas extras, né? Que vão aparecendo. Sim. Fora as coisas da própria CD que a gente faz. Enfim, a gente, né, tem que fazer muita coisa por fora. Então, tem todo um planejamento desde o começo do mês. Eu sei qual conteúdo o meu redator vai fazer lá no dia 20. E também tem que ter uma organização para que o cliente comece a receber esses conteúdos no começo do mês e vá até o fim. Porque, às vezes, ele tem, 8 conteúdos por mês para receber. Eu não posso enviar os 8 na última semana do mês, né? Então, tem que ter esse planejamento. Então, o time de operações é essencial. E acompanhamento, né? A gente passou por uma evolução de acompanhamento muito grande e não deixar para resolver o problema quando ele já está ali. Aí eu faço um acompanhamento, né? Toda semana ali de como tá o andamento das entregas, para saber, hoje é dia 23. Nossa, a gente não entregou nem metade. O que a gente vai fazer? Fazer um plano de ação, né? Mas a gente organiza, então, mais de rotina. A gente organiza semanalmente. A gente sabe quantos conteúdos por semana a gente tem que entregar, para entregar esse número exato, que a gente tem de quase 300 conteúdos por mês. E no fim da semana a gente tem que garantir que aquilo foi feito, né? Então, a equipe sabe da responsabilidade, eu sei o que eu tenho que cobrar e a gente sabe que aquilo tem que ser feito, porque se não for, no fim das contas, a conta não vai fechar. Sim. Né? E além da parte de processos, né? Que tipo de ferramentas hoje a gente utiliza para trazer produtividade, qualidade? O que a gente tem de leque de opções? Um gestor de tarefas, né? É essencial. Acho que é muito difícil sobreviver, igual eu falei, numa planilha, você perde totalmente o controle. Na parte de redação,
não vou citar nomes, assim, porque existem muitas ferramentas no mercado de cada área, mas eu sempre recomendo ter um corretor ali, parecido com aquele do Word, né? Mas hoje já existem ferramentas que você instala ali no seu navegador e elas ajudam muito a não passar aquele erro de digitação bobo, às vezes, que esquece ali uma letrinha colada na outra. Ajuda também umas coisas mais complexas, né? Dependendo ali do nível do ajuste. É um verificador de plágio. É essencial todo redator passar o seu conteúdo no verificador de plágio. A gente precisa entregar um conteúdo original para o nosso cliente e livre de qualquer tipo de plágio. A gente se preocupa com isso. Então, algumas ferramentas também disponíveis aí super acessíveis. Hoje, né, uma boa ferramenta de IA. Acho que é impossível falar de conteúdo sem falar de IA. Então, no SEO a gente tem ferramentas, né, voltadas para isso, como você comentou aí no começo da Niara, né, que já tem ferramentas para produção de conteúdo voltadas para SEO e até mais avançados. Então, é muito importante também ter uma ferramenta confiável, né, não só jogar e, se for preciso, fazer treinamento também com a ferramenta, né, porque às vezes só fornecer não é o suficiente. Sim. E aí, até trazendo esse ponto da ferramenta de IA, galera, de novo, você pode utilizar qualquer ferramenta que você queira da sua preferência que utilize inteligência artificial para criar o conteúdo. Só que o ponto é, você não pode simplesmente copiar e colar esse texto lá no seu blog, no seu site. Por quê? Primeiro, você não vai estar revisando realmente o conteúdo ali. Pode ter erros no meio, erros não só... Eu não estou falando erro de digitação, que a ferramenta não vai digitar errado, mas pode ter erros de conceito, erros do tom de voz da marca, e várias outras coisas que, se você só copiar e colar, vai passar batido. E imagina subir uma informação errada, vai queimar o filme do cliente. Fora que você precisa também garantir alguns aspectos de SEO que talvez a ferramenta ela não vai proporcionar ali. Ela não vai colocar o link para você, ela não vai pensar no melhor call to action como a estratégia de marketing como um todo espera. Então você pode usar a ferramenta, só que eu sempre falo, tem que passar pela etapa humana, você tem que revisar, melhorar, complementar. E até um exemplo que eu dou nas minhas aulas, por exemplo, se eu entrar agora no ChatGPT, que é a mais famosa, que todo mundo tem instalado aí no celular ou usa no computador. Se eu pedir agora um texto sobre SEO, muito provavelmente ele vai produzir um texto de SEO com os conceitos básicos ali todos certinhos, porque SEO já é uma disciplina bem sólida ali e tem bastante informação na internet como um todo. Só que, a partir do momento que eu entro ali com a minha experiência de mais de 14 anos e dou os meus exemplos, a minha vivência, eu coloco ali com as minhas palavras algumas explicações extras, concorda comigo que esse texto se transformou em algo único, com a autoridade de um especialista que trouxe ali e agregou informação? A partir daqui nós temos um conteúdo mais rico, que tem ali o EAT, né, que a gente fala ali, que traz toda a expertise, autoridade, confiança, etc., para o conteúdo, que a IA sozinha ela não vai conseguir isso, fazendo com que um texto feito só por IA, ele não garanta o resultado de SEO. Pode até ser um texto que está correto, mas para SEO ele não vai ser a melhor opção. Então, lembre-se sempre disso. Se você está aí pensando, todos os textos que eu vou entregar para o meu cliente vai ser só com a IA copiar e colar. Cuidado, talvez você esteja entregando o texto rápido e barato, só que você não está cumprindo com o aspecto principal que a gente fala aqui, que é o SEO. Então, fiquem ligados que pode ser um erro aqui, você vai perder o seu contrato por conta disso. E, Ana, além de toda essa parte de processos, ferramentas, etc., como que é o acompanhamento das pessoas ali? Feedbacks, etc., como que é essa parte da gestão das pessoas do conteúdo? Tá. O time de conteúdo passa por uma coisa que é um pouco bruta, às vezes, que são os feedbacks, como eu comentei, né? Os clientes conseguem dar muitos palpites ali no conteúdo e, às vezes, isso não é de uma forma muito delicada, né? E quando você fala de conteúdo, os redatores, eles se sentem donos do conteúdo, né? Filho deles. É um filho, um texto é sempre um filho. Então, quando a gente recebe um feedback, eu sempre me preocupo bastante em filtrar, né? Em levar a parte que realmente, às vezes, é útil pra gente resolver o problema, né? E não passa pela parte emocional. Então, eu acompanho todos os redatores. Eu falo que conhecer tecnicamente é muito importante. Eu sei, acho que se você colocar todos os textos aqui de todos os redatores, sem nomes, eu vou saber de quem é quem.
porque a gente acostuma, cada um tem uma personalidade de escrita. Então, isso é importante até para escolher projetos, para delegar, né, quem vai ficar com determinado cliente. Isso garante muitas vezes o sucesso, assim, quando você tem um cliente que tem um perfil e eu já sei que o determinado redator tá naquele perfil, então conhecer tecnicamente ajuda nessa parte. E, claro, acompanhar como humano, né, como pessoa. A gente tem que fazer um acompanhamento, a gente traz feedbacks tanto dos clientes quanto meus, até para progressão de carreira, né, é muito importante. Assim como um dia eu fui uma revisora, né, eu contei com muitas pessoas que me deram feedbacks para que eu pudesse evoluir. E lá na CD a gente tem essa cultura, né, de progressão de carreira. Então, eu acompanho com one-on-ones, eu acompanho com momentos também de feedbacks ali, às vezes mais duros, ou então só de ouvir, só de conversar. Eu tento trazer eles para o meu lado, porque eu acho que isso é muito importante. E também saber o que eles querem, né, profissionalmente. Já tivemos redatores que viraram analistas de SEO, já tivemos redatores que viraram atendimento ao cliente. Eu sei que tem redator que gosta de ser redator e tá tudo bem. Ele gosta daquele trabalho mais introspectivo. Eu sei que tem redator que quer mais, que é mais comunicativo, por exemplo. E a redação é um trabalho bem solitário, né? Querendo ou não, eles precisam de um momento deles ali para escrever. Ninguém consegue escrever numa sala com 40 pessoas falando, né? Então, tem gente que tem essa personalidade, tá tudo bem, a gente entende e desenvolve ele, então, como redator. O que ele pode evoluir ali como redator? Ou não, ele quer para uma outra área, como a gente pode evoluir essa pessoa para ir para outra área, né? Então, tanto tecnicamente quanto pessoalmente ali para a parte profissional. Legal. E, de repente, alguém que está aqui no canal assistindo a gente e é da área vamos dizer, de conteúdo, né? Letras, que seja, mas é da área de conteúdo, só que sente que ainda tá no começo, tá júnior ali, ainda não poderia evoluir mais. Que dicas que a gente poderia trazer, ou o que ela deveria estudar ou prestar atenção para evoluir, para sair desse estágio inicial e virar um profissional de sucesso na área de conteúdo? Primeiro entender, porque a gente fala marketing de conteúdo é bem amplo, né? Sim. Então, entender que produtor de conteúdo você quer ser, se você quer voltar a sua produção para SEO, se você quer voltar para social media, se você quer para inbound, porque isso faz diferença. São gêneros diferentes, né? A gente considera já gêneros, então é uma forma diferente de abordar o conteúdo. E, claro, você vai... eu escrevo bem. É o suficiente? Opa, é a parte principal. Você escreve bem, igual eu falei, é os 50% ali que precisa. Dificilmente a gente consegue mudar a escrita na forma pessoal, né, de como a pessoa escreve. Então, escrever bem é o ponto principal e escolher um gênero onde você quer atuar, porque você vai precisar da parte técnica, né? Igual a gente já comentou aqui vários pontos ali do SEO, o redator, quanto mais experiente, ele vai entendendo o que é um texto bom para o SEO, né? O que eu tenho que fazer aqui para esse texto realmente responder ao meu cliente, para esse texto atender as partes técnicas. Às vezes, no começo, eles vão achar que é só botar a palavra-chave, é só fazer a linkagem interna. Com o tempo, isso vai evoluindo. Assim como nas outras áreas. Um profissional de social, ele tem que, às vezes, dominar partes de designer. É muito importante, porque é uma parte de conteúdo em que o texto e a imagem têm que conversar muito. Né? Então, você tem que ter ali um outro ponto crítico que, às vezes, a pessoa não tem. Eu, por exemplo, não tenho muita parte crítica com arte, com imagem. Né? Eu não sou uma pessoa, assim, tão criativa nesse ponto. Então, para mim, a parte só textual é mais confortável. Mas tem gente que é muito criativa. E aí, esse lado, às vezes, é melhor. Então, acho que entender o que você quer. Eu quero um pouquinho de tudo. Então, estuda cada área, vai se aperfeiçoando, vai entendendo o que é diferente. É igual eu falei, quando eu cheguei no marketing, eu falei, opa, eu não posso revisar um texto como eu revisava um TCC. Tem coisas diferentes aqui. Então, a gente tem que diferenciar o objetivo, né? O conteúdo de marketing, ele sempre tem um objetivo. Ele não é criado só para alguém, igual a gente fala às vezes, é só para alimentar o blog. Não. É só para alimentar o Instagram? Não, tem um objetivo, tem uma intenção. Então, você precisa dominar isso muito bem. Sim. Além da escrita, claro. Sim, às vezes também vai ter que saber se é um texto que é mais para ver, né? Aplicar técnicas de copy. Exatamente. Para vender mais, vamos dizer assim, né? Descrição de produto é diferente de um texto de blog. Sim. Tem gente que gosta de descrição de produto, tem gente que já não tem tanta habilidade para isso. Então tem que ir tateando e descobrindo, né? Tem que ir aperfeiçoando as habilidades que aquela área exige, igual você falou do copy, né?
Ah, eu sou uma pessoa que faço copy ali para anúncios de ads, por exemplo. Pô, você tem que ter muita habilidade com vendas. Sim. Você vai estar ali fazendo um conteúdo que é para pegar a pessoa na primeira. Você não vai ter o tempo ali de criar a relação com ela, esse aqui, vou te mostrar um pouquinho, daqui a pouco eu vou te mostrar. Não, você tem que pegar ela ali naquela laçada. Então, tem que ter uma habilidade diferente. Com certeza. E, né, você já está há bastante tempo com a gente na CD. Vamos dizer, o porte dos clientes foi evoluindo com o passar dos anos. Hoje a gente tem atendido clientes cada vez maiores, clientes a nível nacional, conhecidos, alguns até América Latina. Como que foi essa mudança, essa progressão e quais foram os novos desafios que foram surgindo? A gente falou de bastante desafios, vamos dizer, técnicos do conteúdo ali, mas e os desafios de lidar com grandes marcas? Lidar com muitas pessoas. Quando a gente tem um cliente grande, geralmente você tem um time de marketing, né, do outro lado. Então, eles contratam a agência, mas eles também têm um time de marketing do outro lado. E às vezes são muitas pessoas, e muitas pessoas que palpitam. Num ponto bom, claro, mas assim, eu já peguei um conteúdo às vezes que, foi uma pessoa. Aí ela aprovou. Aí você fez um ajuste e mandou pro cliente. Aí outra pessoa leu aquele conteúdo e deu outro palpite. Aí tá bom, você ajustou. Mas agora tem que passar pelo setor jurídico, por exemplo, isso é muito comum, ou comercial, né, nas empresas maiores. Uhum. Então, esse texto vai para um jurídico, são pessoas que às vezes nem sabem para que serve aquele texto, e aí volta o seu texto, às vezes tem, por exemplo, técnica de SEO nenhuma, eles tiraram tudo. Aí você tem que explicar, né, não é assim, não pode mexer no texto desse jeito, então, ter um outro time ali, além do nosso e o cliente, é bem desafiador. Mas geralmente vai alinhando, e aí quando tem uma pessoa que fica mais responsável, geralmente a gente até cria uma relação com essa pessoa, né? E aí o trabalho flui. E um desafio que é um pouco mais técnico, mas que com a marca grande é bem mais visível, é se alinhar ao tom da marca que já existe. Uhum. Porque as empresas menores, muitas vezes, elas chegam um pouco indefinidas, né? Às vezes elas não têm um trabalho tão grande ali de marca, de tom de voz, e a gente até ajuda a construir. Né? Bem comum isso. Agora, a empresa, a marca que já é estabelecida, que chega pra gente, aquela marca que fala o nome, todo mundo já sabe o que é. A gente não precisa nem estudar o cliente, a gente já conhece também. No sentido, né, de entender o serviço. Então, aí ali o trabalho é grande, porque aí a gente tem que pegar o que já existe e fazer igual. Uhum. Não Né? pode ser diferente. Não pode ser diferente. Então, geralmente, nesse ponto é um pouco mais trabalhoso. Uhum. Leva mais tempo. Sim. E isso é legal a gente trazer, que acho que é até uma dica prática para quem está assistindo. Explica esse processo que a gente faz, que a gente vai unir esse ponto que a gente está falando do tom de voz, etc., do que pode e não pode falar, e a parte do SEO, que a gente faz toda uma integração de vários pontos para chegar nesse resultado, de juntar o SEO com o tom de voz e gerar o resultado lá no final. Como que é hoje isso estruturado na CD? Na CD a gente tem o processo de planejamento junto. Né? Muitos redatores, até quando entram na CD, eles esperam receber assim, você vai falar disso. E aí o redator toca. É muito comum que o redator toque a estratégia de SEO. Né? Na CD, não. A gente tem um planejamento estratégico que é feito pelo analista de SEO, que vem com a estratégia de SEO e que vem com a estratégia de conteúdo. Então, a gente já recebe isso, eles já sabem que aquele conteúdo vai ter determinado objetivo. Aí o redator executa, né, com a parte criativa, mas não são coisas distintas. Né? O que é bem comum. Eu vejo muitos redatores que... Não, mas eu que pesquiso a palavra-chave aqui, eu vejo o que está em alta e... Não é só isso. Né? Existe um trabalho contínuo. Né? A gente sabe que o SEO precisa de uma continuidade. Então, na CD, a gente faz esse planejamento junto. É muito importante. Sim. E ainda, né, juntando com o tom de voz, a gente tem todo aquele cuidado de marcar quando o cliente dá o feedback. Nunca mais usar essa palavra. A gente anota, né? Que tem um... Como que a gente chama esse documento? É um manual? A gente tem um documento de informações importantes e ele é muito usado pelo pessoal do conteúdo, mas para outros setores também. Então, qualquer coisa que o cliente liga ali o alerta, a gente registra. Porque isso é regra, a gente não pode irritar o cliente, né? Então, se ele falou uma vez, a gente não pode errar de novo. E também porque as coisas não podem estar dentro da cabeça de uma pessoa só. As pessoas ficam doentes, as pessoas trocam de emprego, às vezes não dá certo com um redator e a gente tem que passar para outro redator por vários motivos, então isso tem que estar documentado. Porque, igual você falou, a gente tem que alinhar a marca e qualquer pessoa tem que ser capaz de fazer isso. Né? Então, registrar é muito importante. Certeza. E um ponto é olhando para o futuro, né? Que a gente falou aqui de várias questões técnicas, processos, que passam
totalmente por pessoas. O conteúdo, que nem você falou, você consegue identificar só de olhar qual que é a pessoa de redação que escreveu aquilo ali. Uhum. Mas pensando para o futuro, ou nem vou falar futuro, para o momento atual que a gente vive, que tudo é inteligência artificial. A gente acabou, a Niara é uma ferramenta de SEO e produção de conteúdo que usa inteligência artificial. No começo, eu vi que foi aquele... Boom. Todo mundo, meu Deus, os redatores vão perder o seu emprego, não sei o quê. Já passou um pouquinho desse boom aí, a gente viu que não é bem assim. Mas como é que é o, vamos dizer, momento atual, visão de futuro da relação profissional de redação, de conteúdo e inteligência artificial? Eu acho que existem já momentos, a gente já pode falar em questão de momentos, igual você comentou, teve o boom. Todo mundo achou que a redação ia acabar. Os redatores me procuravam. Ana, a gente não vai ter mais emprego? O que vai acontecer? Assim, era um desespero de todo mundo e também um desespero para entender, né, como que a gente poderia usar essa ferramenta da melhor forma possível no conteúdo. Mas, no princípio, eu acho que as pessoas estavam mais empolgadas, no sentido, igual a gente já comentou anteriormente, que seria só lá pedir para a ferramenta, ela ia gerar, você ia copiar e colar, e, nossa, resolveu o meu problema. Agora eu vou gerar um texto aqui em 4 minutos. Resolvi. Aqueles mais de 300 lá vai ser tranquilo, em uma semana a gente vai fazer. E aí, eu acho que passou esse momento. Agora a gente está entendendo, né? Até porque também surgiram muitas ferramentas, a gente começou a ter opções e ver qual que é melhor, qual que é pior, enfim, como se encaixa na sua realidade. E agora a gente está no momento, eu acho, de, olha, não é bem assim, né? Igual você falou, a gente precisa de um trabalho humano, a gente precisa muito de um trabalho humano, a gente tem que tomar cuidado, a IA é uma inteligência artificial, então ela não tem as capacidades que um ser humano tem de personalização, de cuidado, de verificação de informações. Até um caso engraçado quando você estava comentando que eu lembrei. Um dia eu fui perguntar para IA eu sei que a questão era ECA, a sigla. Uhum. Mas não era o ECA que vem na cabeça de todo mundo, que é o documento, né, de adolescentes, enfim. Um material ali que existe do governo, que todo mundo pensa nisso. E quando eu joguei na IA, ela me deu essa resposta, justamente por ser a mais óbvia. Mas era um outro documento de tradução ali, e eu não sabia o que era, eu queria entender melhor. E ela errou. Ela pegou o óbvio e me deu essa resposta. Então, é um exemplo de que a gente não pode confiar. E não é porque, às vezes, ela vai te responder errado. Ela vai te responder com base em outras coisas. Né, igual você falou, jogando SEO no Google, numa IA, ela vai te pegar um compilado das informações mais difundidas, né? Então, hoje, eu acho que a gente está muito nesse momento de avaliar quando é útil, quando não é útil, usar com cuidado, verificar se isso afeta resultado, né? Até o Google aí, você pode falar melhor, mas o Google está passando por várias mudanças que estão afetando o trabalho no geral, né? Então, a gente está no momento de avaliar. O futuro, eu acho que ela vai se estabelecer, não tem o que fazer. Eu acho que é um caminho sem volta. Ninguém vai mais abolir, né? E a gente tem que aprender a usar. Aprender a usar da melhor forma possível, seja no nosso dia a dia, seja no trabalho. Não vou conseguir escrever um conteúdo, mas igual eu falei, consigo consultar alguma coisa que eu não sei o que é para entender ali mais rápido. Eu consigo pedir, talvez, para escrever um e-mail. Eu posso escrever um e-mail, uma coisa que às vezes eu ia ter que ficar um tempão ali escrevendo, se for um e-mail muito extenso, vai escrever um pouco mais rápido pra mim. Não tem problema nenhum eu mandar um e-mail, depois eu reviso ali, ver se tá tudo certo, e foi. Então, eu acho que estamos no momento de avaliar. E essa avaliação vai ser responsável pelas ações no futuro. Sim, até eu considero assim, né, que acho que o que muitas pessoas não entenderam. A inteligência artificial, ela não é um funcionário, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Que precisa de uma pessoa para saber Exatamente. operar. Então, muitas das vezes é aquilo, o básico, né? Um bom input, né? Uma boa pergunta vai ser um bom resultado, ali, uma fonte de consulta, até mesmo um e-mail, um texto, enfim, já vai sair melhor formatado, porque você colocou um input, né? Um prompt ali muito mais detalhado. E é isso que às vezes o pessoal esquece. Acha que vai trocar o colaborador, o funcionário, pela IA, mas a IA não é um colaborador. A IA ela é só uma ferramenta que alguém vai usar e tem que saber a forma certa de usar. E o Google, né, que você falou recentemente, deu essa calibrada, soltou aí várias atualizações recentemente, acho que 2 bem mais bruscas ali pro público.
justamente para fazer essa equalização do novo cenário. Porque existia um ritmo de produção de conteúdo pré-ChatGPT e outro pós-ChatGPT. Só que o que aconteceu pós-ChatGPT? A qualidade do conteúdo veio caindo. E aquilo, a partir do momento que o algoritmo do Google não estava entendendo 100% esse novo boom e nível de qualidade, etc., por um período, conteúdos, vamos chamar, 100% IA, eles conseguiram despontar ali. Teve sites que ganharam bastante acessos por conta de fazer grande volume e chegaram ali no topo. Só que o Google percebeu que, para o usuário, a experiência não estava sendo a das melhores. Aí ele veio, recalibrou o algoritmo, e aí foi onde muita gente sentiu, falou, nossa, meu site despencou os acessos. O que aconteceu? Construiu em cima da areia. E agora ruiu. Então, o conteúdo que estava gerando aquele boom de resultado não está mais gerando. E agora o que está gerando é o quê? Um conteúdo, vamos dizer, raiz, que tem qualidade, pensa no usuário, é completo, que pode ter IA, mas não é simplesmente um texto feito por IA. Então, é por aí que hoje o SEO está indo, e é o momento atual, e eu acho que é daqui para melhor. Eu não vejo voltar para... Acho que as pessoas estão ficando mais conscientes. Até a gente tem que pensar que a gente vai impactar o que a gente vai receber da IA. Porque se hoje a gente começar a jogar, igual você falou, só conteúdo ruim na internet no geral, a inteligência artificial, ela se baseia nisso. Sim. Então, imagina daqui a pouco... Agora ela ainda está pegando conteúdos legais, que estavam ali há mais tempo. E daqui a pouco ela vai começar a pegar esse conteúdo que a IA gerou. Sim. E aí a resposta vai ser cada vez pior, né? Então, a gente também vai ser responsável pelo que a gente vai conseguir colher ali com a inteligência artificial. Mas eu acho que é um caminho sem volta, mas é igual você falou. As pessoas vão entender que é uma ferramenta e que não é uma substituição, né, de qualquer habilidade humana, não só de escrita, né? Sim, eu acho que, né, pegando aí uma habilidade profissional de SEO e de conteúdo, né, é saber lidar com as ferramentas junto do seu trabalho, né? Você tem que aprender, não dá para viver sem, ponto. Você tem que lidar que vão te exigir, nas empresas que for passar, que você utilize IA. Então, aprenda a usar da melhor forma possível, que aí você vai ser um profissional diferenciado. Você vai ser produtivo, vai estar dentro do momento ali que são essas IAs, e vai se dar bem. Show de bola. Uma aula aí, hein, gente? Prestem bastante atenção, volta, escuta de novo. Mas vamos avançar aqui para o nosso segundo bloco do programa. Só que antes, galera, da gente descobrir um pouquinho do mindset da Ana, como que ela pensa e tudo mais, fica o recado aí, se você ainda não é aluno da comunidade, saiba que dentro da comunidade Mamura de SEO também temos um módulo específico para a produção de conteúdo. Se você quer saber quais são os principais pontos que você precisa prestar atenção ali na hora de produzir os seus conteúdos pensando em SEO, tem um módulo só para isso dentro da comunidade, além de mais de 100 aulas que já estão lá gravadas. Também tem aulas ao vivo todo mês para tirar dúvida dos alunos. Então, vai lá, confere, tem um link aqui na descrição. Conhece a comunidade Mamura de SEO, que você vai se surpreender. Vamos lá, Ana, tem umas perguntinhas aqui para entender um pouquinho como que você pensa aí, o que você faz, porque só trago gente aqui que é profissional alta performance. Então, eu quero entender um pouquinho como que você pensa aí. Vamos E essa lá. pergunta aqui, acho que para você tem mais peso, hein? Um livro que você leu e que você recomenda de olhos fechados. Caramba, todo mundo vem com essa responsabilidade de profissional de letras, gente, mas isso é uma piada, tá? Porque o profissional de letras, ele lê muita coisa que talvez não esteja em alta, na moda, mas pensei um pouquinho para responder essa pergunta e um livro de literatura, claro, é minha linha ali que eu li, mas que tem uma parte muito política e social, que foi o Conto da Aia. Eu li no finalzinho da faculdade. Eu até fiz muitos trabalhos em cima desse livro. Tem uma série, ficou bem famoso. Mas, tirando os aspectos políticos, né, que envolvem ali a história principal, o que me chama muita atenção é uma questão de sociedade, né? Bem brevemente, a história é uma distopia, então é uma possibilidade futura ali de um contexto de um país. E as mulheres passam a viver numa condição reprimida. E, entre várias coisas que desenrolam, o que me despertou muito foi o senso de comunidade, né? Porque tem uma personagem principal, mas ela precisa das outras pessoas o tempo todo. Ela precisa contar com as outras para conseguir sobreviver naquele meio. E trazendo isso para a vida real, eu acho que a nossa vida é 100% assim. Né? Tem muitas pessoas que acham que no trabalho, na vida, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, né? Só que, poxa, no trabalho eu preciso da minha equipe
para executar esses mais de 300 conteúdos todo mês. Eu preciso dos outros líderes que me ajudam. Na minha família, eu preciso das pessoas que me dão suporte para eu avançar profissionalmente, para eu avançar em questões pessoais. Enfim, a gente está sempre precisando de um suporte, né? E viver em sociedade, em comunidade, é isso. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente e alimentar as relações. Eu acho que alimentar as relações pessoais é muito importante. Sim. Até nesse ponto que você trouxe, a galera de SEO literalmente depende de todo mundo. Porque a gente não escreve o conteúdo, a gente não ajusta a programação do site, a gente não mexe no servidor, a gente sempre depende... Tem só a ideia. Eu brinco. Nós somos o técnico de futebol que tá na beira do campo. A gente não faz o gol. A gente precisa orientar a galera. Gente, faz assim, assim, assim que vai sair o gol. Só que a gente não entra em campo para jogar. A gente não consegue chutar a bola. A gente precisa só dizer como chutar a bola. Então é por aí. A gente precisa dos outros. Gostei dessa analogia aí, dessa comparação da comunidade e o que a gente faz. E hábitos que você não abre mão porque te ajudam a performar. Rotina. Dentro da rotina, claro, hábitos pontuais. Dormir bastante. É um ponto que para mim é muito importante, tanto para saúde, quanto performance, quanto funcionar bem. Então, dormir para mim é um hábito essencial e eu gosto de manter. Mas a rotina, no geral, então ter hora para acordar, ter hora para trabalhar, ter hora para estudar, para ir à academia, enfim, ter uma rotina de alimentação, saber o que eu vou fazer no fim de semana, e se eu não tenho, eu fico um pouco ansiosa, aquela programação, porque eu gosto da rotina. Eu acho que, claro, a rotina não funciona 100%, às vezes dá errado, um dia aparece uma coisa, aparece outra, mas você consegue voltar para aquele eixo, né? Você consegue se reequilibrar ali e saber o que você tem que fazer. Então, se der certo ali, 80% do mês, a rotina, eu acho que a gente consegue resolver muitas coisas da nossa vida. Porque se a gente vai só vivendo, às vezes, quando veio, passou o ano, né? E a gente não conseguiu executar muita coisa. Sim, é aquilo. A rotina faz a gente estar em constante movimento para a direção que a gente quer ter ali. A gente quer ir para lá, a gente vai continuando. Tem exceções? Tem exceções, mas aquilo são exceções, não são a regra, né? Então a gente vai indo. Quando, caramba, percorremos muita coisa, fizemos muita coisa que a gente queria, precisava, mesmo sem querer, mas a gente precisava fazer. Sim. Por causa da rotina. Eu falo, rotina salva. Eu também gosto. Eu sei que tem gente que não gosta, né? Mas pra mim, eu sou a pessoa da rotina. Eu também. Depois que eu descobri que a rotina me possibilitava fazer mais coisas... Também. Aí eu falei, putz, isso aqui... Porque assim, pra mim, né? Eu sou o louco dos horários. Todo dia eu tenho o cronograma do meu dia, dividido de hora em hora. Eu coloco, por exemplo, nós estamos gravando aqui, revelamos numa quinta-feira, 10 horas da manhã. Tá lá, 10 horas da manhã eu vou estar gravando. Mas eu já sei que eu vou fazer às 11, às 12, às 13. E se chegar, tipo, às 14 e eu olhar pro meu cronograma... Pera, eu não deveria estar fazendo essa tarefa, deveria estar fazendo outra coisa e não fiz o que eu tinha que fazer. Eu já tenho que me reorganizar, porque eu sei que eu saí do meu planejado ali, mas é isso que me faz voltar pro eixo. Esse é o ponto importante da rotina, né? Você consegue olhar e falar, igual você falou, opa, peraí, deu errado aqui. Mas você sabe o que você tem que fazer. Agora, se você não tem uma rotina, você acorda, hoje eu vou estudar e trabalhar. Aí passa o dia inteiro, tô cansada, só trabalhei. Você nem sabe o que você vai estudar, então você vai deixar para outro dia e tudo bem. Vai seguir, né? Exatamente. Então, galera, rotina, hein? Rotina salva aí, ó. Você vai ser mais produtivo tendo rotina. Fica a dica aí. Inclusive, eu acho que tem vídeo aqui no canal falando sobre a rotina do profissional de SEO e eu falo um pouquinho mais sobre isso aí. Tem mais de um vídeo, inclusive. Teve uma live. Vão assistir aí que tem material sobre isso aqui. E o que você faz quando não tá trabalhando? Pra dar aquela resetada, voltar 100%? Olha, se você não tem uma atrás, primeira coisa que eu ia falar, eu leio. Mas confesso que a leitura tá sendo um desses pontos que tem que voltar pra minha rotina. É um momento que eu gosto, eu acho muito importante. Como profissional de texto, também tá sempre em contato com leituras. Mas eu acho que família, amigos, é um momento que eu gosto de recarregar a bateria, assim. Eu não tenho muitos hobbies, sabe? Tem gente que, sei lá, gosta de jogar um jogo, né? Eu não tenho muitos hobbies, mas esse momento de estar com as pessoas ali, pra mim, é bem importante. Eu valorizo muito, então eu priorizo quando não são as prioridades obrigatórias, né? Uhum. É um momento que eu gosto. Pra relaxar. Pra relaxar. Legal. E por que você faz o que você faz? Por que eu faço o que eu faço? Olha, chegar na faculdade de letras foi um caminho quase que instintivo,
né? Eu venho de uma família de professores, inclusive a todos que estiverem assistindo aí, muito obrigada. Eu tive exemplos maravilhosos na minha família. São pessoas que eu admirei quando mais nova, admiro hoje, e sei que são pessoas muito dedicadas, então foram ali uma referência para mim. E eu gosto da referência, eu acho que a referência, o exemplo é a melhor forma de educação, seja para criança, para adulto, como liderança, o exemplo é tudo. Então eu tive exemplos, cheguei lá, gostava do que eu fazia, mas quando eu cheguei no marketing eu descobri que, nossa, existia uma outra possibilidade que me conquistou. Eu gostei bastante, estava bem feliz como revisora, mas aí, por que né, que eu faço o que eu faço? Porque eu acho que eu nasci, talvez, para ensinar. Eu gosto de resolver. Eu não sou aquela pessoa que tem que depender do outro, né? Nossa, eu tenho um problema, vou ter que levar para aquela pessoa para ela resolver. Claro que a gente sempre precisa dos outros, mas eu gosto. Eu gosto de tomar frente, eu gosto de resolver, eu gosto de ajudar, ensinar. Então, eu acho que o caminho de estar sempre à frente ali de alguma coisa é a minha escolha de vida, assim, não tem muito como fugir disso. Talvez ser um profissional ali que fica mais na caixinha, só executando. Claro, cada um tem seu espaço, né? E é importante esse profissional, mas para mim acho que era pouco. Então eu precisei expandir um pouco mais. Legal. Eu gostei, você foi falando, como que ser um líder também é ser professor, né? Eu ouvi esses dias de um liderado. A gente estava comentando sobre formações e ele falou, mas ser líder é ser professor, porque toda hora você tem que ouvir a gente, tem que ensinar, falar 1000 vezes a mesma coisa. E claro, isso realmente, você tem que ter uma paciência diferenciada. E não é uma paciência, ai, nossa, que saco, vou ter que falar isso de novo. Não, realmente falar, a pessoa não entendeu. Eu tenho que ajudar aqui e explicar de novo. E às vezes eu vou ter que resolver esse problema. Não é o meu liderado, né? Então... Isso é legal, eu gostei dessa... Me abriu um novo horizonte ali de liderança. A liderança não só inspiradora, mas a liderança que educa, ensina, treina. É como se fosse um professor. É claro, até porque a gente tem que treinar novas lideranças, né? Não tem como ficar ali com todo o conhecimento pra gente. A gente tem que passar pros próximos. Sim, então. exatamente. Vou colocar minhas habilidades de professor ali na minha liderança cada vez mais. Você já tem o lado professor aí, então. Sim, e eu acho que assim, é tão natural que a gente não percebe, mas colabora. Justamente. E um pouco besteira, né? Tem gente que fala, ser professor ai, meu Deus, é instinto, né? Não é instinto. É dom. É dom. No fundo é um pouco, viu? Eu acho. Porque geralmente, claro, tem como aprender, eu acho e melhorar essa habilidade, mas a gente nasce um pouquinho com essa disposição. Sim, são as experiências que a gente viveu, as pessoas com quem a gente conviveu. Fundamental. A gente vai aprendendo que, é legal ensinar. Aí isso vira parte da gente, a gente leva isso. Só que pode com certeza aprimorar e tal, e com certeza replicar, né? Passar. Sim, essa é a parte mais legal, quando você passa alguma coisa e dá super certo. Esses dias a gente estava entre as lideranças da CD conversando, que, pelo menos na minha visão, né, como líder, se eu tenho um liderado e eu não consigo fazer com que ele evolua, seja uma pessoa melhor, profissional melhor, eu não estou cumprindo com a minha parte. E assim, né, como que a gente, vamos dizer, consegue até medir isso um pouquinho? Se eu conseguir passar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência, transformei um pouquinho o jeito daquela pessoa para melhor, eu fiz a minha parte. Agora, se ela entrar e sair da minha equipe do mesmo jeito que entrou, eu não era o líder ideal para ela, ou não consegui fazer a minha parte. A gente precisa evoluir as pessoas ali. Exatamente. E é o que o professor faz, né? A pessoa entra com conhecimento, um nível de conhecimento ali, e a gente vai trazer uma nova consciência, às vezes só um novo ponto de vista, e é isso aí que acho que faz o dia valer a pena, né? Verdade. Maravilha. Que aula, hein, gente? Que papo legal. E, Ana, antes de eu fazer a minha última pergunta aqui, galera, não se esqueçam aí que a gente tem o nosso desafio aqui do nosso episódio. Então, desce aí nos comentários e escreve a palavra comunidade. A Ana falou desse assunto aqui agora há pouco, eu achei uma palavra bem legal. A gente precisa da comunidade de SEO aí, ativa, compartilhando as coisas. A gente precisa dos outros também para executar as nossas atividades. Então, desce aí nos comentários e escreve a palavra comunidade, que eu vou saber que você assistiu até aqui, prestou atenção e pegou todas as dicas da Ana. E, Ana, se você pudesse dar uma dica prática, aplicável, simples, para a galera que acabou de assistir esse episódio
ir lá e aplicar para melhorar um pouquinho ali que seja a sua produção de conteúdo. Que dica seria essa? Treina. Escreve, pratica, produz conteúdo, você vai acertar, você vai errar. É muito teste, né? Então, eu acho que não tem que ter muito medo. A produção de conteúdo tem um lado criativo, tem um lado estratégico e tem um lado criativo. Então, se você tem uma boa estratégia, né? Igual eu falei, se você tem um foco ali, você sabe o objetivo daquele conteúdo, e se você treina a sua parte criativa, vai dar tudo certo. Então, vai sem medo. Escreve, faz aquele post de social media que você tem vontade, publica, enfim. Cria. Acho que produção de conteúdo é criação. Isso aí, depois é aquilo. Cria, depois melhora. Cria, depois você vai aperfeiçoando. Isso aí, maravilha. Ana, obrigado aí pelo seu tempo, ter aceitado o convite aí meio em cima da hora. Eu aí. que agradeço o convite. E se o pessoal quiser conectar com você, pedir umas dicas de produção de conteúdo, qual que é o melhor canal para se conectar com você? O LinkedIn, Ana Carolina Fernandes. Tô lá, tô vinculada, né, à CD, então vocês vão ver lá. Bem facinho de achar. Beleza. Também vou deixar aqui o link do LinkedIn da Ana aqui nos comentários. Vão lá, deem um alô, se conectem com ela. Lembre-se, criem a comunidade de vocês, os parceiros, se conectem com gente boa, bons profissionais, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí entregar também um resultado muito melhor, porque vocês vão aprender, vão aplicar, vão treinar, colocar em prática e com certeza o resultado vai ser muito melhor. E não se esqueçam que toda terça-feira, às 8 horas da noite, tem mais um Imamura Podcast com um profissional ou uma profissional fantástica como a Ana, batendo um papo aqui comigo. De quinta-feira tem um vídeo, uma aula ou uma live aqui no canal para você também aprender um pouquinho mais sobre a parte mais técnica do SEO. E a gente se vê, então, numa próxima oportunidade. Até lá!